Fala galera! Contabilidade fiscal? Qual a importância desse ramo da contabilidade? Vem comigo! Os bens e serviços necessários ao funcionamento da sociedade são também disponibilizados pelo setor governo. Então, nós temos tanto o setor empresarial fornecendo bens e serviços para a sociedade, como também o setor governo. O fornecimento desses bens e serviços sempre requer a utilização de recursos. Então, no setor empresarial, nós temos o levantamento de recursos através dos societários e dos fornecedores. No setor governo, esses recursos são levantados principalmente através das suas receitas tributárias. Então, nós temos algumas espécies de receitas públicas e dentre elas nós temos as receitas tributárias, que são talvez aí a maior expressividade de receitas públicas. Então, nós temos os impostos, as taxas e as contribuições de melhorias para o governo levantar os seus recursos. E esse poder de tributar, ele decorre da nossa lei maior, do nosso contrato social que fizemos como cidadãos, atribuindo capacidade tributária aos entes políticos da nossa sociedade. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios podem tributar e levantar recursos para fornecer serviços e bens à sociedade. Então está lá escrito na nossa lei maior, o nosso contrato, que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: os impostos, as taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou em potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, e ainda as contribuições de melhorias decorrentes de obras públicas. Então, a Carta Maior fornece essa capacidade do governo tributar e levantar recursos para disponibilizar bens e serviços à sociedade. Então, nós temos o governo federal, que terá capacidade tributária de exercer a sua competência e instituir alguns tributos. Quais são eles? Também é a nossa lei maior que vai dizer: a União pode instituir impostos de importações de produtos e serviços, de exportações para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados, de rendas, esse de rendas é bastante conhecido, o imposto de renda, e proventos de qualquer natureza. O IPI, produtos industrializados, operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos e valores mobiliários, propriedade territorial rural e grandes fortunas nos termos de lei complementar. Então, é sempre a Constituição que está atribuindo capacidade tributária aos entes políticos da nossa sociedade de levantar recursos para a sua prestação de serviços através do tributo. Nós temos aqui de competência estadual os tributos que são de competência dos estados, Distrito Federal: transmissão de causas mortis e doações de qualquer bens ou direitos. Esse tributo está previsto no artigo 155 da nossa lei maior e é competência dos estados e Distrito Federal instituir e cobrar esses tributos. Operações relativas à circulação de mercadorias é o famoso ICMS, sobre prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicações, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. E por último, propriedades de veículos automotores. Então, é sempre a nossa Carta Maior que está
atribuindo competência e capacidade tributária para os entes políticos. E por último, o nosso governo municipal, bem próximo a nós, sempre, tem a capacidade tributária de instituir o tributo de propriedade predial e territorial urbana, transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos e sua aquisição. E por último, o serviço de qualquer natureza, o ISS não compreendido no artigo 155, inciso 2, definidos em lei complementar. Então, o levantamento dos recursos no governo principalmente através da sua capacidade tributária. Dentro da nossa sociedade, as famílias precisam obter recursos para sua manutenção e são basicamente três as fontes de remunerações que possibilitam o levantamento de recursos para essas famílias. É o seu trabalho, a sua força de trabalho, é o seu eventual capital, é a sua eventual terra, a terra aqui no sentido de propriedades, né? Se você tem uma terra, você pode alugar. Se você tem um terreno, você pode alugar. Se você tem um apartamento, você pode alugar, nesse sentido. Então a ideia é que se você possui terras alugadas ou arrendadas, você será remunerado nessa terra, e isso é um fato gerador de tributação. Você está tendo ali um lucro com essa terra, um retorno, e isso é passível de tributação. Se você possui capital e de repente busca investir numa entidade, você fará jus a receber parte do lucro dessa entidade por ter fornecido, alocado capital para essa entidade. Isso também é passível de tributação. Caso você trabalhe, você também recebe um salário, e isso também é passível de tributação, tendo em vista a nossa lei maior prevê lá no seu artigo 195 que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. Então nós temos três contribuições sociais, e a primeira delas é o empregador, que está sujeito. A segunda delas é o trabalhador. O trabalhador faz jus a contribuir para a Seguridade Social. Então isso é tributação. Dentro desse processo das famílias obterem recursos para a sua manutenção e também para o seu consumo, no consumo das famílias também pode ser passível de obtenção de fatos geradores de tributos. Por exemplo, o ICMS, de repente, se você compra um carro, você está sujeito e está pagando o ICMS embutido ali naquele preço daquele carro. Então as famílias buscarão sempre fugir dessa tributação para diminuir as suas despesas, aumentando assim suas disponibilidades. Dentro do processo produtório das sociedades empresárias, ocorrerão diversos fenômenos econômicos que serão passíveis de tributação, e essa tributação vai estar sempre fundamentada na legislação tributária, cuja fonte primeira é a nossa lei maior, é o nosso contrato social, é a Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Então, se de repente essa entidade possui propriedades predial e territorial urbana, ela está passível de ser tributada pelo seu município. Se ela de repente presta algum tipo de serviço, seja ele de qualquer natureza, ela está passível de ser tributada pelo seu município. Então é sempre a legislação tributária
que evidenciará qual tipo de fenômeno econômico será tributado, e as competências são sempre definidas pela nossa carta maior. Então, se de repente essa entidade opera com mercadorias, né, então operações relativas à circulação de mercadorias sobre prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior, essa operação é passível de tributação pelo Estado, pelo Distrito Federal, e essa entidade será então tributada conforme estabeleça a legislação do seu respectivo estado. Então, todas essas transações são passíveis de tributação, e dentre a competência federal, nas operações que são passíveis de tributação dentro de uma entidade empresária, a importação. Se de repente para o processo produtório dessa entidade ela necessitou importar alguma mercadoria, ela está passível de ser tributada. Se ela é de repente uma entidade que exporta mercadoria, ela também poderá ser tributada pela União. E obviamente o muito conhecido imposto de renda. Se essa sociedade no final do seu período obteve lucro, resultado positivo, ela será tributada sobre esse lucro. Se ela produz mercadorias industrializadas, está passível de ser tributada pelo IPI. E assim sucessivamente. Essas operações são sempre definidas na legislação tributária, conforme o caso, e as competências sempre são fornecidas na Constituição Federal. E ainda, se geralmente as entidades possuem seus funcionários, e esses funcionários são remunerados através de salários. Então haverá tributação aqui sobre a folha de salário para fins de financiamento da Seguridade Social. E isso está previsto também na nossa Constituição. No artigo 195, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais: a dos empregadores, então a entidade, incidente sobre a folha de salário que ela eventualmente pague para os seus funcionários. O faturamento, ela também paga sobre o faturamento a tributação, e parte desse faturamento é para fins de seguridade social. E sobre o lucro temos o imposto de renda e temos a contribuição social sobre o lucro líquido. É dessa contribuição que ele está se referindo aqui. E ainda dos trabalhadores, essa é a questão dos trabalhadores que recolhem. E sobre a receita de concurso de prognóstico. Então, são muitas operações econômicas que estão passíveis de serem tributadas. Dentro de uma entidade empresarial, o campo é bastante amplo de possíveis ocorrências econômicos, contábeis, financeiras que serão passíveis de tributação. Os governos estão sempre muito interessados na questão arrecadatória das suas receitas, tendo em vista que são as suas fontes principais de levantamento de recursos para a sua manutenção de bens e serviços públicos. Então existem profissionais especializados, funcionários públicos encarregados da questão da fiscalização tributária. São os funcionários das secretarias de fazendas estaduais, são os auditores da Receita Federal. Eles estão sempre de olho nos fenômenos econômicos que são passíveis de tributação, a ocorrência do fato gerador da questão tributária. Então, as entidades empresárias possuem duas obrigações em relação aos encargos tributários. A obrigação principal, que é de pagar o tributo, e existe ainda uma segunda obrigação, que é acessória, mas também muito relevante, que é a questão da declaração tributária. E essa declaração tributária é exercida por profissional habilitado
é o profissional contábil que exerce essa questão da declaração dos encargos tributários nas entidades. Então, é um ramo da contabilidade chamada contabilidade fiscal que exercerá essas declarações tributárias, que é obrigatório por lei essas declarações. Então é mais um ramo da contabilidade auxiliando de maneira extremamente relevante e importante para as entidades e, por que não dizer, para a sociedade no processo de declarações fiscais dos tributos e fenômenos contábeis financeiros passíveis de tributação dentro do processo produtório como um todo. Os governos estão sempre interessados nas receitas tributárias, tendo em vista que isso é o sua principal fonte de recursos para a produção de bens e serviços públicos disponíveis para a sociedade. Por outro lado, dentro do processo produtório, as sociedades empresárias que estão gerindo seus recursos com foco na eficiência e eficácia para a melhor obtenção de agregação de valor aos bens e serviços e retorno lucrativo, elas buscarão reduzir as suas despesas, e dentre elas isso inclui as despesas com os encargos tributários. Da mesma forma, as famílias buscarão reduzir os seus encargos tributários, pois a redução das suas despesas aumenta a sua disponibilidade de recursos para alocação, seja no consumo, seja no próprio investimento ou poupança. Então, esse ansejo dessas entidades de pagar menos tributos é atendido também por um profissional contábil especializado na questão tributária. É o profissional da contabilidade fiscal especializado em planejamento tributário. O profissional do planejamento tributário busca sempre a elisão fiscal. A elisão fiscal é um processo de planejamento dentro da licitude, dentro da legalidade. Busca-se um replanejamento do processo produtório para redução dos encargos tributários, diferente da elisão fiscal. A elisão fiscal é a busca de fugir de pagar tributos com ilicitude, de maneira não legal. E esses atos são passíveis de reparação judicial. Então, o profissional do planejamento tributário, ele busca sempre a elisão fiscal. Então, a contabilidade tem diversos ramos e todos eles desenvolvem tarefas e atividades extremamente relevantes dentro do processo produtório como um todo. E isso é tudo, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Eu te espero na próxima aula. Um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.